preciso comentar com vocês sobre a vitória do São Paulo sobre a equipe do São Lourenço, né, gente? Já pensando aí o próximo adversário do São Paulo, que vai ser a Liga de Quito, LDU. LDU, que é um adversário que também assusta um pouquinho aos brasileiros, bem menos do que as equipes do altiplano boliviano, mas a LDU também assusta um pouquinho em virtude da altitude de Quito. Não é grande coisa perto da altitude do altiplano boliviano, mas é uma altitude que também incomoda, né? Eu não vou fazer uma análise da LDU aqui nesse vídeo com vocês, isso vai ficar para um outro momento, mas a gente consegue sim pontuar algumas questões sobre a Liga de Quito, à luz do que foi essa classificação do São Paulo. Primeiro, São Paulo contra o São Lourenço. Sensacional. Uma grande partida do São Paulo, na minha opinião. E venceu uma equipe interessante porque o São Lourenço também não jogou mal. O São Lourenço valorizou a vitória do São Paulo. Foi um jogo tenso. Acho que a comissão técnica do São Paulo precisa se acalmar um pouquinho. De verdade, gente. Tá? E aí eu tô falando uma coisa aqui pra vocês que pouca gente falou, que acho que nos comentários também do jogo, eu não consegui perceber, por exemplo, uma objetividade nos comentários. Acho que a arbitragem estava pisando no tomate nesse jogo aí contra o São Lourenço. Estava muito mal, insegura, permitindo inclusive um pouquinho ali a cera dos jogadores argentinos em algumas situações, permitindo uma coisa ou outra, mas o comentarista tem que tomar muito cuidado quando aborda esse tema. Sobretudo o comentarista de arbitragem, que é algo sinceramente desnecessário no futebol. Não precisa. Né? Na ESPN, Renato Roel, né, se não me engano, né? Tava comentando e, na minha opinião, esses comentários são desnecessários no futebol. Com todo respeito ao profissional, aí não é a profissional, aí pra mim é a função de comentarista de arbitragem, né? A Globo já acabou com esse negócio aí, né? Alguns canais insistem em manter o seu comentarista de arbitragem. Um exemplo. Teve uma situação ali que o jogador do São Lourenço, ele coloca o braço no rosto do jogador do São Paulo, né? E a comentarista faz a sua abordagem. Um pouco depois o Cagliari faz a mesma coisa. Primeiro, o narrador não chama para o comentário. Tampouco a comentarista apareceu para falar alguma coisa, que foi um lance muito parecido. Eu acho que, na verdade, gente, não era para expulsar nenhum dos dois, era para ter amarelo. Mas se fosse para sair um dos dois, era o argentino. Tudo bem. Mas também era importante fazer uma abordagem sobre, né, que teve uma jogada muito parecida do jogador do São Paulo. Isso não aconteceu. Então, os caras têm que manter lucidez e objetividade, né? Porque acaba enervando muito mais o torcedor, além daquilo que o torcedor já está vendo dentro de campo. Não é função de narrador e de comentarista deixar o torcedor nervoso, sabe? Tenso. Não pode fazer um negócio desse. E a comissão técnica do São Paulo, na minha opinião, por que estava tensa demais naquele jogo? Porque não precisava. Este é o ponto. Entendam, este é o ponto. Não precisava ficar tão nervosa daquele jeito, porque o São Paulo é melhor que o São Lourenço, gente. Tava jogando mais do que o São Lourenço. E a comissão técnica do São Paulo poderia se complicar por causa de uma postura ali um pouco enervada demais, né? E não somente da sua comissão técnica, mas até contaminado pela postura da comissão técnica, os jogadores do São Paulo também, de novo, recebendo cartão amarelo no banco. O São Paulo tá recebendo... Seus jogadores estão recebendo muito cartões amarelos no banco. Já pararam para pensar? Não é de hoje. Isso tá errado, gente. Não é correto um negócio desse. Tem que parar com isso. Ok? Agora, este é o único ponto que eu faço aqui de ressalva ao comportamento do São Paulo, porque foi fantástico. Até por isso que eu ficava nervoso vendo o jogo. Vamos jogar bola. São Paulo é melhor. Nós somos melhores do que eles. Não precisamos disso. Né? Deixa o jogo rolar. E aí, tá fazendo falta... Teve falta, o São Lourenço fez falta. Pressionar a arbitragem sim dentro de campo. Pressionar, o jogador tem que pressionar, tem que jogar a bola. Mas também tem que pressionar. Tem que pressionar, tem que encher o saco, tem que, enfim. Agora não dá pra jogador sair do banco pra ficar enchendo o saco, gente. Já tem técnico que às vezes perturba muito, fica, né? Agora jogador também começou isso. E não é no São Paulo só, tá? Em várias equipes, jogadores saindo do banco pra encher a paciência. Pra ficar cobrando a arbitragem, né? Então, assim, quando você tem a superioridade numérica e você tem esse comportamento, você na verdade, o que você está fazendo? Você está dando campo para o adversário, você está fazendo o jogo do adversário. É isso, porque vai parar o jogo muito tempo para reclamar. Quando o árbitro vai ao banco de reserva para dar o cartão, ele para o jogo por alguns minutos, tudo isso favorece o adversário. E era tudo o que o São Lourenço queria. Agora, o mais importante, volta a pontuar isso aqui,
era o fato de que não era necessário porque o time do São Paulo era melhor. E dentro de campo era melhor, né? Era muito melhor. A Arboleda fez bom jogo. Bom jogo. Acho que o jogo funcionou pelo lado do campo. Até os dois, até o Rafinha, conseguiram jogar. Jogar bem. Acho que o Nestor foi um jogador importante nessa partida. Muito importante. O Nestor é esse jogador que não tem essa regularidade em alta, né? É uma pena, né? Porque tem alguns momentos em que, de fato, o Nestor joga muita bola. Nesse jogo, por exemplo, ele conseguiu ser um jogador interessante, articulador, uma presença perto da área bem interessante, com passes também importantes. O Luciano fez uma partida muito boa, muito boa. Funcionando, inclusive, em sua associação com o Calheri, que foi, para mim, o monstro da partida. Jogou muito o Calheri. O Calheri é um jogador extremamente necessário para o São Paulo. Foi dele o gol, né, que gerou alívio, né? Acho que se a gente parar e pensar o nervosismo excessivo antes do primeiro gol, tudo bem. Mas depois do primeiro gol, o controle do São Paulo seria ainda muito maior. Passou a ser ainda maior. Então a calma seria um pouco mais necessária. Segundo tempo, entra o Neves mostrando que ainda está precisando, né, gente? Precisava de tratamento, a recuperação talvez não tenha sido plena, tal, enfim. Esse departamento médico que a gente conhece aí, que é né, do São Paulo, né? Agora, que bom que o São Paulo passou. Jogando muita bola. Né, com sua, assim, o Dorival gosta muito da ideia do Alisson como volante. Mesmo o Alisson ali jogando naquela posição, que na verdade é um falso volante, né? Tá funcionando. Tá funcionando muito bem. São Paulo está num momento em que tudo está dando certo. E tudo tem que continuar a dar certo para o próximo confronto contra a LDU, assim como para o confronto que o São Paulo vai ter pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Reverteu contra um, pode perfeitamente reverter contra o outro também, né? Dá para reverter, vai ser difícil, vai ser complicado, mas tem condição de reverter. Tem condição. Agora, e a LDU? Bom, a LDU, gente, eu vou comentar com vocês no vídeo específico um pouco mais sobre a LDU. A LDU de Quito sofreu, viu? Sofreu demais, muito, contra a equipe do Nublense do Chile. Na ida, no Chile, a equipe da Liga de Quito venceram por 1-0. Gente, no Equador, a equipe do Nublense jogou muita bola, tá? Jogou muita bola. A equipe chilena foi para campo para ser o dono do jogo, gente. É isso mesmo. E por que eu tô comentando isso aqui, já que eu não vou analisar tanto a Liga de Quito? Porque é muito importante que a gente pare com esse chororô, né, antecipado, de que vai ter altitude, o São Paulo tem condição de ganhar lá, gente. Vamos lembrar aqui, aquela partida, aquela vitória do São Paulo, precisava ganhar para se classificar lá no Siles, né, contra o The Strongest, aquele São Paulo do Edgar do Balsa. São Paulo estava num momento complicadíssimo, foi lá e ganhou. Quando os times brasileiros precisam ganhar na altitude não é páreo. Não vem com essa conversa, não é páreo. Quando não ganha é porque tem muito a ver com a equipe brasileira. E não só com a altitude. A altitude atrapalha? Claro que atrapalha. Evidentemente que sim. Mas todas as vezes que o time brasileiro esteve melhor, né, jogando bola, foi lá e conseguiu ganhar. Isto lá na altitude dos Siles, na Bolívia. Que dirá, né, em Quito, né, no jogo contra a Liga de Quito, contra a LDU. A altitude não é das piores. E a LDU é um time que no Casablanca joga realmente melhor do que fora de casa. Tem uma pressão na sua torcida ali. Às vezes é discutível se joga melhor dentro de casa. Tem jogado melhor do que fora de casa. Agora, sofreu contra o Nublense. O que o Nublense fez ontem em campo mostra claramente que o São Paulo pode perfeitamente também fazer a mesma coisa e ganhar. Lá. São Paulo, para mim, é favorito contra a Liga de Quito. Tá? Em virtude do que o São Paulo está jogando, em virtude do que a Liga está jogando. A Liga está evoluindo, mas tem momento de altos e baixos. A Liga de Quito. E nesse jogo foi dominado pelo Nublense, gente. A equipe chilena conseguiu ficar à frente do placar o tempo inteiro, né? A LDU conseguiu, contudo, ali empatar. O jogo estava 2-1 para a equipe nublense. A LDU conseguiu empatar, gente, a 46 do segundo tempo. 46. Ou seja, a equipe chilena estava ganhando. Estava levando a disputa para os pênaltis. A Liga de Quito faz o gol do empate aos 46 do segundo tempo. Nos acréscimos, 2 acréscimos, a equipe do Nublense fez 3-2. Ficou ali com a vitória e a disputa foi para os pênaltis. Nas penalidades, deu Liga de Quito. O time que não consegue um resultado heróico desse dentro de campo merecia até mesmo ficar com a vaga, né? Não foi o que aconteceu nessa partida. Deu Liga de Quito, que vai ser o adversário do São Paulo. Portanto, dá para o São Paulo vencer? Dá. Dá para o São Paulo vencer porque está jogando mais do que a Liga de Quito.
Dá para o São Paulo vencer porque tem melhores jogadores do que a Liga de Quito. Dá para o São Paulo vencer por quê? Porque se o Nubilense ganhou lá, o São Paulo também pode. E o São Paulo, evidentemente, é melhor que o Nubilense, né? Então, acho que ficou de bom tamanho para o São Paulo esse adversário. O Tricolor tem condição de ter uma preparação legal para esse jogo aí. Vencer a equipe equatoriana, né? Não vai ser fácil, é um clássico, né, do futebol da América do Sul. Estamos falando de um campeão da Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão de Recopa, né? A Liga de Quito não é um time pequeno no cenário do futebol da Conmebol, né? É um time grande, com conquistas importantes, né? Agora, dá para o São Paulo ganhar, com certeza, né? Dá e pode perfeitamente vencer. Assim como também pode vencer o Timão na Copa do Brasil. Então, o São Paulo jogou muito contra o São Lourenço, que valorizou demais. Acho até que a chatice do São Lourenço dentro de campo foi importante, porque tem que saber superar esse tipo de coisa. Não se enervando, mas jogando bola. E quando jogou, jogou demais. E quando jogou, mostrou que não precisava entrar nessa parada aí de ficar, né, sempre parando o jogo para reclamar com a arbitragem. Parabéns, São Paulo, pela vitória. O Tricolor do Morumbi tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana, gente. O São Paulo ganha favoritismo. Hoje, na minha opinião, é o maior favorito para ficar com o título da Copa Sul-Americana. Tá bom, gente? É isso.